Veja no ICL Notícias, segunda edição. Explosões em Brasília. Ex-mulher de homem que tentou atentado contra o STF e terminou morto diz que o objetivo era matar Alexandre de Moraes. Ele disse como é que ele ia matar o Alexandre? Mas falou que ia. Ministros do Supremo reagem. A escuridão do ódio. Xandão diz que atentado não é fato isolado e que a anistia a golpistas não vai pacificar o país. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Polícia Federal investiga se homem-bomba agiu sozinho ou teve rede de colaboradores. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário. Medo e morte na capital. Testemunhas relatam o momento das explosões. A gente ouviu outro barulho e quando a gente olhou assim, ele já estava no chão. E Jair Bolsonaro diz que episódio é caso isolado. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta quinta-feira, dia 14 de novembro de 2024. E hoje, claro, que nós temos que repercutir mais esse atentado cometido por um radical bolsonarista. Então, vamos direto para as notícias, relembrando que toda a nossa programação, que começa com Desperta e vem até o N2, é transmitida pela Pop TV, lá no Rio Grande do Sul. Então, sejam todos muito bem-vindos, que hoje temos muitas notícias e vamos detalhar, né, um pouco mais esse atentado que aconteceu ontem. Boa noite, meninos. Boa noite, Roberta, Chico. A gente vê aquela imagem, o corpo estendido no chão, né? E, é claro, a perda de uma vida, mas também a leitura política, né? A anistia explodiu. Explodiram as pontes que o Bolsonaro estava tentando criar com o judiciário, com o legislativo. Ah, vamos anistiar. Esta imagem, ó, explode a anistia que o bolsonarismo pretendia. Vamos falar bastante sobre isso também, além das circunstâncias ainda do atentado. É o que a gente acha e o que a gente acredita, né, Chico? Mas nesse país a gente sabe também que tudo é possível. Tudo pode acontecer, né? Esse país é bizarro nesse sentido. Mas é o momento em que o Bolsonaro ali é convidado pela Folha de São Paulo para escrever no jornal, mostrar que é civilizado, democrático, né? Tentando enganar todo mundo, mas olha o sintoma do bolsonarismo, olha o que acontece ontem na frente do STF. Isso não foi um ato de ontem, não é um ato isolado, é a cultura que a gente vive, o somatório desse bolsonarismo, das ações bolsonaristas. Sei lá, recordo a Carla Zambelli com a arma na mão, um blogueiro conterrâneo meu lá do Ceará com um caminhão cheio de bombas para explodir o aeroporto JK em Brasília em pleno Natal do ano de 2022 ainda. Então, é esse somatório das coisas todas que continuam rendendo terrorismos como o que vimos ontem. Sem dúvidas nenhuma, né? Tem alguém como referência a seguir, né? Isso é muito claro e a gente sabe quem é. É muito claro, né, Roberta? Vamos começar retomando as imagens de ontem, né? O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal hoje cedo liberaram as imagens das câmeras de segurança e aí toda a sequência fica mais evidente, principalmente a parte em que o Francisco Vanderlei caminha pela Praça dos Três Poderes, porque antes ele provoca a explosão do carro no anexo da Câmara dos Deputados, depois caminha cerca de 400, 500 metros até a Praça dos Três Poderes e tenta atacar o Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos começar com estas imagens, a sequência no momento em que ele já está lá em frente ao Supremo Tribunal Federal. Podemos rodar aqui as imagens, por favor? É o vídeo que mostra justamente isso. 19 horas e 28 minutos, Praça dos Três Poderes, né? Aí está um pouco escuro, vamos ver se a gente consegue
observar aqui, ali o detalhe, né? O Francisco Vanderlei chegando, ele vem lá da Câmara dos Deputados, chegando aqui à Praça dos Três Poderes. A gente vai acelerar um pouquinho a imagem. Ele caminha, ele olha aqui essa escultura famosa, né, da Justiça Brasileira. Aí ele se posiciona ali e chama a atenção dos seguranças. Vocês vão ver que daqui a pouco aparece um segurança armado mandando ele se afastar. Mas vamos avançar um pouquinho mais aqui na imagem. Ele começa a preparar, ele está preparando os explosivos. Olha ali, né? Ele disse, o segurança já vai ali e fala, o que você está fazendo? Né? Manda ele se afastar. Aí ele corre e ele vai começar a lançar os explosivos. O segurança fica bastante preocupado ali, claro, né? Um homem, olha, acho que fica evidente que ele está com várias bombas ali amarradas ao corpo. E ele vai lançar em sequência algumas delas. A primeira, bem ali em frente, ele estava, parece que, obcecado por essa escultura da Justiça. Ele tinha, inclusive, escrito, deixou um recado, depois nós vamos mostrar, em relação a essa escultura. Olha ali, lança a primeira bomba, passa ali pelo segurança, aí ele se afasta para o lado direito e vai lançar a segunda bomba. O momento em que ele vai lançar a segunda bomba em direção ao prédio. Aí ele tenta atingir o prédio do Supremo, olha ali. Mas a bomba cai um pouco antes de chegar ali ao prédio. E nesse momento se aproxima o desfecho, né? Nós vamos ver agora, vamos observar. Ele puxa, se ajoelha, a bomba já está acesa, olha ali. Aí ele deita com a cabeça em cima e, infelizmente, essa é a cena que nós vemos. A bomba estoura. É muito chocante, né, Chico? Eu tinha ficado na dúvida se ele tinha errado a manipulação na primeira vez que eu vi a imagem. Depois a gente assiste algumas vezes e vai compreendendo que foi realmente... Não sei se ele saiu já com a intenção de cometer um suicídio, se alguma coisa ali não saiu como ele esperava, mas o fato é que há um corpo estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal e ali ficou o corpo do Francisco Vanderlei Luiz, natural de Santa Catarina, depois de ter cometido esse ato de violência que mistura desespero, né? Mistura fanatismo e a certeza de que ele estava cumprindo uma missão. E houve gente que incentivou ele a cumprir essa missão. Mas nós vamos começar daí, uma sequência de imagens que contam uma história. A morte do Francisco Vanderlei não começa nesse momento, ela vem de antes, ela vem de longe. Aqui a primeira imagem, triste, o Francisco Vanderlei estendido, os cães do esquadrão antibombas circulando, porque havia dúvida se ele estava com mais bombas, se podia explodir, né? Então as pessoas estavam com medo, tem todo um procedimento. Ele ficou horas ali em frente ao Supremo Tribunal Federal. Só foi tirado o corpo hoje de manhã, inclusive. Pois é. Ficou lá a madrugada toda. Passou a madrugada toda. Ontem nós fizemos uma live, né, com a cobertura dos fatos. O Guga Noblat tentou se aproximar, ele com o celular, né, a polícia não deixou. Justamente informaram os policiais na hora, ao vivo, disseram para ele, não pode, porque estão lá desarmando bomba ainda. Né? Bom, essa aqui é a imagem do factual. Isso aqui é o fato, infelizmente. Um bolsonarista, um fanático, que deu a vida em nome desse fanatismo político incentivado por Jair Bolsonaro. Mas essa história começa antes e a gente pode contá-la de várias maneiras. Eu vou voltar para 1981 aqui, o atentado do Rio Centro, né? Manchetes dessa época, que o Jornal da Tarde, nem existe mais o jornal Roberta e Chico, 1981. Quem explodiu estas bombas no Rio? Veja os fatos e julgue, dizia a capa do jornal. Para quem não se lembra, 1981, abertura democrática, 2 militares do serviço secreto da linha dura da ditadura, que não aceitavam a abertura, foram até o local onde havia um show de 1º de maio no Rio de Janeiro e se preparavam para lançar as bombas contra a multidão, para causar um tumulto, matar um monte de gente, talvez botar a culpa em comunistas, eu não sei. Havia uma série de teorias sobre isso. Enquanto preparavam as bombas, elas explodiram no colo dos 2 militares. Um morreu, o outro sobreviveu. Nesse caso aqui também, estavam a serviço de uma ideia fanática de ditadura, que a ditadura tinha que permanecer. Estavam a serviço disso. Eram profissionais nesse caso, profissionais do terrorismo. No caso do Francisco Vanderlei, ele é mais uma vítima, não era um profissional disso, né, Chico? Exatamente, é um fanático anônimo do bolsonarismo, né? Exatamente. Aqui eram 2 militares. 1981. Mas eu conto isso porque o bolsonarismo e outros elementos que compuseram o governo Bolsonaro vinham dessa tradição aqui de explodir bomba, jogar bomba, mandar bomba para a OAB, explodir bomba em banca de jornal porque não queriam abertura,
né? É essa gente da extrema-direita do regime militar. Tinha uma linha do regime militar da ditadura que aceitava abertura e a outra que não queria. O bolsonarismo, e boa parte do governo Bolsonaro, está entranhado nisso aqui. Tem essa cultura aqui. Bom, nós podemos sair do Rio Centro e ir para um momento em que Jair Bolsonaro assume publicamente, sai até matéria na revista Veja, que ele planejou um atentado. Ele queria explodir, Roberta e todas e todos que nos acompanham, a adutora do Guandu, no Rio de Janeiro, abastecimento de água, principal fonte de abastecimento do Rio de Janeiro. Também na linha de operações militares de terrorismo. E o Bolsonaro, antes de ser presidente, disse várias vezes, a ditadura errou, tinha que ter matado uns 30 mil, matou pouco. E planejou, tinha até o croquis aqui de como é que seria a ação. Então, ele, pessoalmente, também já planejou atentado terrorista. Então, é uma cultura. Ele integra uma linha política que deu em Rio Centro e ele, pessoalmente, participou de planejamento de atentado terrorista. Esse é o Jair Bolsonaro. Ele é punido nesse momento pelo Exército, mas não sobra nada. Acaba sendo depois absolvido mais adiante, mas no momento ele é punido. E essa matéria da Veja que estava aqui, da revista Veja, dos bons tempos da Veja, conta toda essa história. Bom, mas não para por aí. O Bolsonaro, quando se candidata à reeleição em 2022, gente, tem um momento em que ele vai para um ato público e ele diz literalmente que as pessoas têm que dar a vida pelo que ele chama de luta da liberdade. Vamos assistir isso aqui, o André Graziano trouxe ontem, durante a nossa live, ali enquanto o assunto ainda estava quente, lembrou deste ato e a gente passou. Vamos acompanhar para entender a cultura que gera um Francisco Vanderlei Luiz, que é o homem que morreu lá no Supremo. Vamos ouvir o líder desta seita política. Vamos lá. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro. Esse Braga Neto é o nosso exército. E ele chama o Braga Neto, porque já era a campanha da reeleição, o Braga Neto era o vice. Esse é o nosso exército. Isso me lembra um pouco aquele fanático, o Jim Jones, né, que levou as pessoas ao suicídio coletivo. É claro que aqui é de outra forma, por uma razão política. Eu juro dar a minha vida em nome da liberdade. Ele diz a liberdade está acima da vida. Liberdade do quê? Liberdade de explosão? Liberdade de explosão foi o que o Francisco Vanderlei praticou ontem, em nome desse discurso. O famoso eu autorizo. O Bolsonaro autorizou a violência. Autorizou quando disse que era para fuzilar a petralhada, autorizou e pediu que as pessoas dessem sua vida. E o Francisco Vanderlei é um que acreditou nisso e foi até o fim. Agora, o Bolsonaro instigou muitas vezes, essa aqui não foi a única. A gente lembra 7 de setembro de 2021, aí ele estava instigando diretamente contra o Supremo Tribunal. Disse, não cumprimos mais ordens do Supremo. Foi naquele famoso ato da Avenida Paulista, em 7 de setembro de 2021, o maior que ele fez. O maior 7 de setembro, o mais ameaçador, em que ele disse que não cumpriria ordens do Supremo. Marcou o Supremo com um alvo. E isso continua até hoje. Por isso que o Francisco Vanderlei não atirou a bomba, veja, no prédio do Palácio do Planalto, nem no Congresso, o Supremo, que o Bolsonaro transformou no principal alvo, porque é ali que ele vai ser julgado. É ali que ele tem que acertar contas com a história, né? No Supremo Tribunal Federal. Fez isso em 2021, fez isso em 2022 durante toda a campanha, foi criando esse caldo de cultura de desafio e, sim, de autorização da violência. É por isso, minha gente, que não dá para falar em anistia para um ser humano como esse aqui, que a gente acabou de ver aqui dizendo, deem a sua vida. Não dá. Não dá para falar em anistia. E eu acho assim, é de uma cara de pau, os urubus do bolsonarismo, debruçados sobre o corpo do Francisco Vanderlei, que a gente pode colocar a foto aqui de novo, colocar a foto aqui do Francisco, que passou a noite lá em Brasília, o corpo, debruçados, o corpo não tinha nem esfriado ainda, e o Bolsonaro já estava aproveitando para pedir pacificação do país. Vejam bem o que aconteceu lá em Brasília, precisamos de pacificação. Ele e os asseclas dele, os apoiadores dele, usando o corpo para tentar livrar a cara. Já usaram como bucha, né? Esse aqui foi como bucha de canhão do bolsonarismo, esse corpo estendido no chão. Vamos ver o que dizem as mensagens do Bolsonaro,
e de assessores, de um dos filhos dele, aqui ó, Fábio Van Garten, ele retuita a mensagem do Bolsonaro pela pacificação. Aí o Van Garten põe assim, é um foguete, pacificação. Rapaz, acorda, acabou, não tem mais anistia. Se alguém jogou contra a pacificação do Brasil, foram vocês. Olha o outro aqui, o Flávio Bolsonaro. Pela pacificação, ele responde o que o pai já havia postado, né? Ele retuita também, posta de novo. Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência. A exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes, disse o Bolsonaro. O que ele estava fazendo com aquele tripé simulando que ia fuzilar os outros, então? Né? Como é que ele repudia se ele disse que ia levar para a ponta da praia para fuzilar os adversários? E que tinha que matar 30 mil pessoas? Agora está com medo, porque ele viu que ruiu o processo de anistia que ele estava tentando organizar com a ajuda de Michel Temer e de outros no judiciário. Não dá para falar em anistia para gente como essa aqui. E quem deu a melhor resposta é um dos juízes, é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que não esperou. Começaram a falar em pacificação, estão falando em anistia há vários dias, e o Supremo estava em sessão quando houve essa tentativa de jogar bombas no prédio do Supremo. Alexandre de Moraes, daqui a pouco nós vamos falar com uma testemunha, que a Roberta conseguiu aqui, uma conhecida, né, Roberta? Fez o trabalho de uma pessoa que estava lá saindo do prédio do Supremo, que estava em sessão, estava acontecendo, estava trabalhando naquele horário. E aí, quem que deu a resposta hoje? O ministro Alexandre de Moraes, que era o alvo. A própria ex-esposa do Francisco Vanderlei disse, o objetivo dele era matar o Alexandre de Moraes. Ela disse com todas as letras, nós vamos mostrar já já a entrevista, o depoimento dela, a ex-mulher deste sujeito que cometeu esta insanidade lá em Brasília. Até alguém pergunta assim, mas ele tinha como objetivo matar gente? Ela fala, matar gente não, só o Alexandre de Moraes, como se não fosse gente. Então, ele tem um alvo traçado pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo, e ele sabe muito bem o que significaria se esta gente tivesse vencido em 8 de janeiro. Vamos ver a resposta que o Alexandre de Moraes deu hoje, depois do episódio do atentado à bomba em Brasília. Vamos escutar. Mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Mas, claro, impossível, né? Tá tudo dito aí. Tá tudo dito aí. E ele era o alvo mesmo, né? Ele foi o alvo construído por todo esse caldo do bolsonarismo há muito tempo. É tanto que tem um projeto ainda em andamento dos aliados do Bolsonaro elegerem o máximo número de senador possível para caçá-lo. Ou seja, ele segue no alvo dessa turma. Uhum. E ele estava no momento, assim, até de mídia, o Alexandre de Moraes, assim, sendo questionado. Todo dia tinha um advogado, até de porta de cadeia, questionando os atos do Xandão o tempo inteiro. Sim. A pena é muito alta, é ditador. O Brasil estava engolindo essa cascata. Então, esse ato, ele já desmente toda essa discurseira agora, que tentou tornar o Alexandre de Moraes ditador. Na verdade, foi o único que o tempo inteiro esteve vigilante e sabia quão perigosa é essa gente. E eu achei bom que ele falou, pacificação, sim, com punição. Pacificação com punição dos que cometeram os crimes e dos que instigaram. Ele usa essa expressão. E ele fala, infelizmente, altas autoridades da República. A gente sabe de quem que ele está falando, né, Roberta? Está falando do Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores.
e de militares que estão quietos, né? Como sumiram, né? Cadê o Braga Neto? Tão falante. General Heleno, cadê esse povo todo? Sumiu. Agora a gente vê como tem razão, por exemplo, o nosso colega aqui de ICL, o Cacai, que é um grande advogado, quando ele diz o quanto faz mal para o país este senhor, chamado Jair Bolsonaro, não ter sido julgado ainda, né? Não ter sido sequer denunciado pelo Ministério Público. Como isso cria um buraco ali que leva a esse tipo de coisa. Aliás, o trumpetista... Isso seria evitado, sabia? Seria, né, Chico? Claro. Poxa, você tinha o cara punido, olha, até o Bolsonaro foi punido, eu não vou me meter nessa. Não, o cara estava encorajado. Estava encorajado. O Fabiano Trompetista, que é aquele que durante os anos difíceis do Lula preso e tal, ele ficou conhecido porque ele entrava nos links, né, nas transmissões ao vivo do Jornal Nacional, tocando o Lula lá. E depois ele fez vários, atos desse tipo. Ele foi tocar lá na porta da Procuradoria-Geral da República hoje, uma musiquinha pro Gonê dormir. Tá dormindo, Gonê? Quer dormir mais um pouquinho? Aí tocou lá no trompete uma música para ninar Procurador-Geral da República, porque não é mais possível. Também tem responsabilidade. A gente falava tanto do Aras, o anterior, que pecou por engavetar tudo, agora você tem um procurador dorminhoco, Roberta. Isso. Gente, vamos falar agora com a Gisele Florentino. Ela é economista e também diretora executiva da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Gisele estava na frente do STF, exatamente, a pouquíssimos metros da estátua, né, na Praça dos Três Poderes, onde Francisco Vanderlei detonou as bombas e ela viu o momento das explosões. Oi, Gisele, boa noite para você. Lamento muito que você tenha presenciado, né, essa violência. Seja muito bem-vinda ao N2. Conta pra gente, você participava de uma reunião no STF, chovia muito e você estava protegida ali na porta do STF. Acho que estava procurando um aplicativo para poder ir embora. Queria que você descrevesse pra gente o que você viu, o que aconteceu ali. Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Gisele, eu sou da iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial. Nesse momento estava acontecendo, na verdade, uma sessão de julgamento da DPF 635, né, a DPF das favelas, que solicita um plano de redução da letalidade policial para as forças de segurança do Rio de Janeiro. Então, era uma sessão que reunia uma série de coletivos, movimentos sociais e organizações sociais de favelas e periferias, que eram a MIT, dessa DPF, e estavam ali para fazer uma sustentação sobre um parecer, né, oral da própria DPF. Assim que a gente terminou a sessão, esse grupo de organizações foi para frente, né, do STF para chamar as suas corridas para os seus devidos hotéis, assim. Só que estava chovendo muito. Então a gente ficou um tempo ainda ali na rampa conversando, trocando um pouco de avaliações sobre como foi. O plenário foi realmente muito bom. As sustentações dos advogados foram incríveis, né? E é histórico que essas organizações de favelas e periferias cheguem até a alta corte do Estado, pleiteando e inquirindo, na verdade, o Estado do Rio de Janeiro para pensar saídas de combate à letalidade policial. Nesse momento a gente escuta um primeiro estouro, que foi bem alto, e a gente vai para o cantinho, né, ali da rampa e observa, na verdade, uma fumaça, uma explosão, né, muito grande. A gente ficava um pouco sem entender o que estava acontecendo. Nesse momento, eu viro para frente, assim, da rampa e identifico que tinha uma pessoa chegando muito próxima. E na minha cabeça, essa pessoa estava soltando fogos de artifício, ou aqueles sinalizadores de jogo de futebol. Então eu não me preocupei tanto quando eu vi o primeiro, acender o primeiro, né, item. Eu não sei se é uma bomba ou o que é, na verdade. E chamei um amigo para mostrar. Nisso já veio o segundo, ele acendeu o segundo explosivo. E no terceiro, na verdade, ele se jogava no chão. Parecia que colocava o explosivo atrás de um capuz e jogava por cima, assim. E ele morreu. Na verdade, a gente assistiu um suicídio, e que foi muito difícil, porque aconteceu um pânico geral, obviamente. Os seguranças pediram pra gente entrar de volta pro STF, mas a cena estava posta, e a gente ficou realmente muito preocupado. E aí entrou um processo de tentar evacuar o prédio. Ô, Gisele, não, eu queria só entender uma coisa. Essas bombas que ele lança, alguma delas chegou a atingir o prédio do STF, e elas passam por cima da escultura ali da Justiça,
chegaram próximas da área onde vocês estavam. Como é que foi essa situação? E corre logo um segurança, né? O segurança corre para que ele não avance mais. Você achou que ele avançaria até o prédio se o segurança não tivesse entrado ali na hora? Quando ele joga a bomba, como é bem distante onde ele tá, não alcançava a gente. A minha sensação era que ele não tinha interesse em assassinar aquele grupo, porque se ele quisesse fazer isso, ele teria feito com muita tranquilidade. Eu acho que era muito mais um ato ideológico, né, de suicídio, do que, de fato, tentar assassinar aquelas pessoas ali. Porque ele só joga 2 explosivos na gente, por mais que a gente identificou hoje que tem uma série de explosivos espalhados pela praça, ele só jogou 2 explosivos na gente e muito longe. Então, por mais que o segurança tenha ido, e não foi só um segurança, foram 3 seguranças tentar ver o que estava acontecendo, ele não atacou nem a segurança. Ele cometeu o suicídio ali com os seguranças ao redor. Então, não parecia que ele estava tentando nos atacar, não. Tá bom, Gisele. Que situação, que não? situação. Imaginando isso. Que pânico, né? Fico pensando também que talvez se não tivesse chovendo naquele momento, vocês estivessem mais próximos ali da estátua para pegar o táxi, o aplicativo, não? Estariam mais expostos, muito talvez. Muito mais expostas. Não, aí provavelmente teria sido uma catástrofe. E, na verdade, estavam reunidas as principais organizações e movimentos sociais de favelas no Rio de Janeiro. Uau. E o que a gente tem entendido é que o plano dele era entrar na sessão. E se ele entra naquela sessão, a gente realmente estaria assistindo hoje um velório coletivo, assim. Sim. Que coisa terrível, Chico. Terrível. Gisele, novamente, lamento muito que você tenha presenciado. Muito obrigada por conversar com a gente e principalmente por relembrar momentos certamente dolorosos para você e para toda a comunidade trabalhando, né, para a diminuição da letalidade da polícia e de repente se depara com uma situação. Uma violência a mais, né? Exatamente. Obrigada, viu, por ter participado aqui do N2 e uma boa noite para você. Obrigado. Boa noite, Zé. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Olha, foram 2 locais de explosões, né? Uma no anexo 4 da Câmara, onde explodiu o carro, e outra na Praça dos Três Poderes, onde o Vanderlei morreu. A distância entre um ponto e outro é de aproximadamente 400 metros. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa para a gente entender? Olha, não é muito longe, né? E me espanta muito um perímetro tão pequeno não ter um nível de segurança maior, assim. Vejam, a gente está falando de 400 metros. Exatamente, um lugar que já marcado para o 8 de janeiro, que né? tem história. Porque foi por essa lateral aí que eles desceram para invadir a praça no dia 8 de janeiro, só que ali no eixo monumental, né? Ali em cima, na lateral do Congresso, quando a gente olha no mapa. Agora, o anexo 4, que é o número 1, foi onde explodiu o carro. Então, o número 1, anexo 4, é onde explodiu o carro. Depois a Juliana Dalpiva vai vir aqui e vai até explorar, explicar ainda melhor tudo isso, essa movimentação e também as imagens. Aí ele anda ali 400, 500 metros, ele provoca a primeira explosão. Você vê que ela fala que houve uma primeira explosão, que eles ouviram, tinha fumaça e tal. Depois que ele provoca a primeira explosão, que é o carro, ele caminha 500 metros e já vai em direção ao prédio do Supremo Tribunal Federal, que é o número 2 ali. Agora, você vê que o governo não dá como certa essa hipótese de suicídio, em momento algum. Quem estava com o diretor-geral da Polícia Federal, ainda ontem, primeiro no Palácio do Planalto, depois no Alvorada, onde estava também o Lula, o Padilha, toda a equipe, ninguém dá essa hipótese como fechada, Rodrigo. É curioso, assim, porque a imagem... Você vê que a Gisele fala de suicídio. Eu, quando olhei a primeira imagem sem muita clareza, Roberto, eu falei até no nosso grupo de jornalistas, fico com a impressão, fico em dúvida se foi um suicídio ou se ele não soube manusear as bombas e aí acabou escapando do controle. Mas não, depois que a gente olha no detalhe, depois a Juliana vai entrar aqui, a Juliana Dalpiva, e explicar melhor. Você vê que realmente ele posiciona debaixo da cabeça a bomba. Eu entendi que ele faz um meio círculo, né? Porque a gente vê uma espécie de um ritual. Assim. Não, a imagem é essa. A imagem mostra que é um ato suicida, né? Um meio círculo... Parece que coloca a bomba. Agora, e ele já havia estado dentro do STF. Não, outro dia, em agosto. Em outra ocasião. Então, conhecia ele tinha um mapeamento ali de toda a história. É o que a Gisele falou. Se
Se ele avançasse, tinha 3, 4 seguranças ali. Mas se ele fosse com tudo, até ser contido, ele podia explodir já próximo do prédio. Seria uma tragédia muito maior, um negócio impressionante. E olha, a ex-companheira, né, de Francisco Vanderlei afirmou à Polícia Federal que o plano do ex-marido era, sim, matar o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Ela foi localizada em Santa Catarina por agentes da Polícia Federal. Vamos ver. Assim, do fato em si, ele falava que ia matar gente, ia se matar. O Alexandre de Moraes. Sim, mas só o Alexandre de Moraes ou... E quem estivesse perto naquela hora. Então ele já tinha esse plano já um tempo atrás, desde a eleição. Quando foi ganhar a eleição. Ele foi lá naquele 8 de janeiro, ele estava lá? Não. Vocês participaram aqui na cidade, né? Aqui na cidade. Ele disse como é que ele ia matar o Alexandre? Não. Mas falou que ia. Ele falou que mataria, ele se mataria. E tu acha que ontem deu errado porque ele foi sozinho? Não, deu errado não. Não deu certo? Não. Descobriram o que ele ia fazer e ele foi obrigado a se matar. Porque, imagina, ele é muito pequeno, perto de todo o sistema, de toda uma coisa. Ele é uma única pessoa tentando burlar um sistema todo corrompido. Olha, ainda coloca ele como um antissistema, que é o discurso do bolsonarismo, o discurso do Pablo Marçal, esse discurso do antissistema. Ela fala isso no final, né? Ela é muito pequeno diante de todo o sistema. De certa maneira, ela compra um pouco o discurso dele. A ideia mãe do bolsonarismo, criado um pouco com o Olavo de Carvalho e com todos aqueles asséculos do Bolsonaro. Que é a ideia até do Trump também, antes de essa é uma ideia assassina, né, digamos assim. O que aconteceu? Porque em nome disso vale tudo. Se você é antissistema, e ela fala, ele era muito pequeno. E aí eu não sei se é um repórter ou se é um agente da Polícia Federal, não fica muito claro ali. Acho que até um agente que está tentando arrancar. Um agente. Fala assim, alguma coisa deu errado então, né? E ele não pôde completar o plano, que seria matar o Alexandre de Moraes. Ela fala, não, é que descobriram, ele é muito pequenininho, perto desse sistema que é tão grandioso, descobriram e ele não pôde completar a missão que planejava fazer. Ela fala como missão, como uma coisa religiosa, hora nenhuma como algo triste até. É impressionante. Como um ato de heroísmo. Fala do Alexandre de Moraes como não fosse gente, né? Não, era o Alexandre de Moraes, com uma certa perversão ali, que é isso mesmo. É porque a pergunta é, ele planejava matar gente? Ela fala, gente, não, só o Alexandre de Moraes. E quem estivesse perto dele. Quem estivesse perto. Aí não é gente, aí, sabe, merece. Então, é um fanatismo, né? Aí a gente observa ali, talvez, obviamente, ela não tem consciência disso, né? Mas um fanatismo que impregnou o ex-companheiro dela, ela e tanta gente. Ela disse também num outro trecho que não está aí, que eles não chegaram a participar, ela e o então companheiro, do 8 de janeiro em Brasília, mas participaram de manifestações lá na cidade deles, lá no interior de Santa Catarina. Né? Então, é gente fanatizada, nos últimos 2, 3 anos, fanatizada completamente. Bom, não é à toa, foram para a porta de quartel, rezaram para os pneus, né? Impressionante. Pois participaram, né, de todo aquele movimento que a gente acompanhou e culminou em 8 de janeiro. Vamos chamar agora Juliana Dalpiva para conversar com a gente. Oi, Ju, boa noite para você. Seja bem-vinda. Oi, Robs, Rodrigo, Chico. Boa noite para a nossa comunidade do ICL. Que dia triste, né, Rodrigo? A gente, desde ontem à noite, já falando sobre esse episódio, eu acho que quanto mais se parecem, né, os eventos, pior fica, né? A situação só fica mais grave. A gente, hoje de manhã, começou a poder entender os fatos que ontem à noite ainda não eram suficientemente claros. Então, as imagens que o Supremo Tribunal Federal libera hoje de manhã, que eu tive acesso, com outros colegas da imprensa também, mostram esse momento do ataque. Mas se a nossa produção puder botar primeiro o mapa, eu queria dividir algumas impressões, por quem não conhece Brasília, só para entender. Porque, olha só, o anexo 4, que é onde ficam alguns escritórios, né, gabinetes dos deputados, ele fica, tem uma ruazinha e um jardim, e aí logo na frente é o prédio do Congresso. E os prédios estão projetados para serem conectados, porque, gente, a ideia é o quê? Isso são prédios que são casas da população brasileira.
é para ter acesso da população, para nós jornalistas, para quem quiser, assim, né, se identificar e lá pleitear alguma coisa, é convidativo que a população brasileira participe desses prédios, não é para ela não participar, né? É para que exista segurança, mas é para que a população possa. Então, eles são projetados para serem conectados. Do lado do anexo 4, um pouco mais ao lado, fica o Tribunal de Contas da União, onde a gente está vendo aqui um certo verdinho ali, onde está só o gramado, aqui um jardim muito grande na frente do Tribunal de Contas. Eu fiz esse caminho, literalmente, quarta e quinta-feira da semana passada, algumas vezes. Estive no Senado para, enfim, entrevistar pessoas na Câmara, e aí eu saí por onde vocês estão vendo ali o eixo monumental, onde tem esse jardim, saí andando e fui andando enfim, ali por trás do estacionamento, em direção ao Supremo Tribunal Federal. E fui num evento no Supremo Tribunal Federal na quarta-feira à noite da semana passada. É um caminho, a Roberta falou 400 metros. É isso, é uma caminhadinha, 10 minutos, se você tá andando, você tá lá. E aí, ele deixa, o primeiro evento que a gente vê, né, é um carro que explode, né, com fogos de artifício, aí no estacionamento do anexo 4. E depois vai lá ao Supremo Tribunal Federal. A gente tem as imagens aí desse momento do ataque, que deixam muito claro como ele tentou atacar o Supremo. Se os seguranças do Supremo não estivessem ali no seu papel fazendo o trabalho, ele teria conseguido, talvez até atingir e ferir uma pessoa. Então, ali está aproximando, a gente está vendo o momento em que ele atenta contra a própria vida. Mas no momento anterior a essa imagem, a gente vê ele arremessar 2 bombas contra o prédio do Supremo Tribunal Federal. Tava mostrando um pouco antes, né? Um pouco antes da gente... eu vi vocês conversando aqui com a testemunha que estava dentro do Supremo. Isso, olha, agora tá vendo nessa movimentação, ele vem com o guarda-chuvinha, anda um pouco, vai se aproximando do prédio, tira de dentro da mochila que ele tá os artefatos. É tudo muito rápido. O vídeo todo tem cerca de 4 minutos. A gente tá cortando um pouco aqui para ajudar vocês a compreenderem melhor. Olha o segurança chegando, Juliana. O segurança chega e aí, né, mantém uma certa distância dele em relação ao prédio, dá ali meio que uma prensa, né, para que ele não se aproxime do prédio. Agora, se o segurança... Porque era um dia relativamente tranquilo, né? Se o segurança não tá atento, ele poderia ter se aproximado um pouco mais do prédio, né? Para, talvez, atirar esse artefato mais próximo do que ele conseguiu. Então, os seguranças do Supremo foram bastante atentos na noite da quarta-feira, o que evitou que outras pessoas também se ferissem, porque a gente vê gente saindo ali do Supremo. Eu mesma, na semana passada, quando fui num evento no Supremo, saí por ali também. Você sai ali tem algumas saídas, né? Mas essa é uma das saídas do Supremo. E aí você sai por ali, sai na praça, a ideia é essa. Você, do outro lado, se você quiser ir para o Palácio do Planalto, você cruza a praça e entra no Palácio do Planalto. Nós, jornalistas, é muito comum que a gente faça esse caminho, inclusive, para poder andar de um lado para o outro e com agilidade. Você faz esses caminhos. Então, não é como, sabe, Hobbs, tem muita segurança, mas, ao mesmo tempo, também a ideia é que as pessoas possam fazer esse caminho, que a gente não fica esperando que existam homens-bomba, né, radicais, que vão fazer ataques contra os prédios públicos, embora essa seja a nossa realidade hoje. Exatamente, então, infelizmente, a segurança tem que estar reforçada e atenta, e acho que ontem eles, na medida do que tinha para conter, fizeram. Agora um pouco tem a ver com a questão da inteligência, permitir que o homem chegasse até esse momento. Eu acho que reagir ali até foi ok, mas permitir que isso, né, deixar o carro... E esse é um outro detalhe, viu, Rodrigo? Que eu acho que é importante, que estava muito marcado na coletiva do diretor da Polícia Federal hoje. Foram encontrados artefatos no carro, outros que não explodiram, e também na casa
dessa pessoa, né, do Francisco. E, inclusive, né, foi informado que se não fosse o robô, isso podia ter acabado na hora que eles abriram ali a gaveta, onde estavam os artefatos na casa dele, podia ter ferido alguém, né, algum dos agentes da Polícia Federal que estava fazendo a revista, né, a busca e a apreensão na casa. E aí esse é um último detalhe que eu queria abrir para vocês aqui, para a gente ontem à noite, a gente vai dando as informações conforme elas chegam. Então, o que a gente tem de informação até agora, ainda hoje, quase 24 horas depois do ataque, até esse momento, a informação é de que ele agiu sozinho. Porém, não sabemos se ele teve ajuda antes, porque uma coisa que até agora não está clara para mim é como é que ele sabia montar esses artefatos. Muitos Quem artefatos. ensinou ele? Onde é que foi que ele comprou essas coisas? Como é que ele se preparou para isso? Então, essa é uma questão bastante importante para ser esclarecida na investigação. E aí, achei bastante prudente quando o diretor da Polícia Federal, né, o Andrei, falou sobre a necessidade dessa investigação esgotar essa questão. E eu já tinha ouvido antes também, enfim, né, de outras fontes na Polícia Federal, desde manhã cedo, olha, cuidado com essa informação de, foi um lobo solitário, uma pessoa sozinha, porque a gente ainda vai apurar a participação de terceiros. E também sentir recados, tanto do Andrei Passos, quanto do ministro Alexandre de Moraes. Além de quem efetivamente ajudou o Francisco a planejar qualquer coisa, tem quem incentivou. Claro. Isso está sendo observado atentamente. Pois é, Ju, olha, agora há pouco a gente ouviu, né, uma fala do ministro Alexandre de Moraes sobre o atentado, dizendo que não é fato isolado, né? Isso foi num evento pela manhã. Depois, Xandão voltou a falar na abertura da sessão do STF e ele disse que a ação do homem-bomba não foi mero suicídio. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa polícia judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. Ju, ainda nessa sessão do STF, o Xandão classificou o ataque como um gravíssimo ato terrorista. Queria que você comentasse pra gente. Só rapidinho, Chico e Roberta e Juliana, isso que o Alexandre de Moraes fala bate um pouco com o que a ex-esposa falou. O Alexandre de Moraes fala, ele ia cometer o ato, ele não cometeu porque a polícia judiciária, o que a gente está chamando de seguranças, né? A polícia judiciária se interpôs e falou, não, você não vai passar daqui. E a ex-esposa falou, olha, o plano dele era ir mais longe. Não é que deu errado, ele foi impedido de fazer mais e aí cometeu o suicídio. Bate com o que a mulher falou, Juliana, me parece, né? Mas a Juliana acompanhou, né, mais de perto, pode trazer mais elementos aí pra gente. É isso. E o ministro Alexandre de Moraes, eu acho que é um aspecto que a gente precisa estar atento para este caso, porque até o que a gente sabe agora, é um dos planos que foram feitos para tentar tirar a vida do ministro Alexandre de Moraes. Agora, semana passada, né, no sábado, a gente vem noticiando isso. A Polícia Federal já tem provas de que os Kids Pretos, que é aquele grupo de militares que fez o curso de operações especiais do Exército e que estava engajado junto a pessoas muito próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro nos preparativos da tentativa de golpe de Estado depois da derrota da eleição, também com um plano de emboscada contra o ministro Alexandre de Moraes. Os detalhes das operações policiais que a Polícia Federal vem fazendo desde o início do ano também já davam conta de que existiram outros planos para atentar contra a vida do Alexandre de Moraes. Não o que aconteceu ontem, talvez seja o que ele tentou, né? Ele chegou até lá, ele foi a tentativa mais efetiva de chegar perto do prédio do Supremo para atacar o ministro Moraes, segundo o que a própria mulher dele está falando. Agora, essa é uma questão que vai aparecer agora, Rodrigo, quando se aproximar, está se aproximando, né? Quando chegar a conclusão do inquérito
do golpe de Estado. Sim. Que, pelo que eu apurei também, não deve ser impactado em termos de demora pelo que aconteceu ontem. São equipes distintas da Polícia Federal que estão trabalhando, não tem necessariamente uma coisa relacionada em termos de trabalho, né? Eles estão atentos a como isso se comunica aos fatos já conhecidos do inquérito. E eu não me espantaria se o que aconteceu ali seja conectado, mencionado, né, dentro do inquérito maior. Até porque tem a ver com isso. A gente está falando de radicalização, a gente está falando de informação falsa, também é uma outra pessoa que entrou dentro desse processo. Uma imagem que eu vi agora há pouco, antes da gente entrar, do Metrópolis, dava conta ali, dentro de um dos locais onde ele guardava pertences, né, de um boné com o lema de Jair Bolsonaro, sim, aquele famoso Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Acho que nós temos a imagem. Nós temos essa imagem. Aí, ó. Isso aí era um galpão onde ele guardava algumas coisas, Chico, Juliana, e o boné vai aparecer lá no fundo. Ceilândia, né? Ceilândia, próximo a Brasília. Em Ceilândia. Cidade satélite de Brasília. Olha o boné ali, ó. Boné. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fica muito claro. É muito simbólico esse boné. Esse boné, com essa frase que Jair Bolsonaro pautou a campanha dele desde 2018, e toda vez que vai discursar, e todas as vezes que atentou contra as urnas, e também atacou em praça pública o ministro Alexandre de Moraes, está ali simbolizado nesse boné desse extremista, desse radical, que também termina tirando a própria vida. E me chama a atenção o depoimento dessa ex-mulher dele falando sobre, como é que a pessoa pergunta, deu errado? Eu falo, não, ele foi obrigado a se matar porque viram o que ele ia fazer. E ela fala de um jeito também como quem concorda. Uma naturalidade, né, Chico? Exatamente, ela fala assim, bem observado, Juliana, é isso mesmo. Não mostra nenhuma surpresa também sobre nada, né? Não. Nem assim, não sei, né, reações de pessoas em situação de luto sempre é uma coisa complexa, mas nem um espanto com essa atitude, né? Então, assim, acho que ela tinha bastante conhecimento de que ele era uma pessoa violenta. E não deve ser o único, gente. Esse é o grande problema. Essa situação toda que a gente está vivendo, hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso. O 8 de janeiro tinha que ter bastado, porque já foi excessivo. Pessoas quase morreram, policiais quase foram linchados no 8 de janeiro, sim, jornalistas quase foram linchados, sim, no 8 de janeiro, agredidos violentamente. Teve policial arremessado de prédio lá, da Câmara, sabe? Então, assim, não morreu ninguém no 8 de janeiro por sorte. Não porque não tentaram. E deveria ter bastado. Mas a coisa foi andando da maneira como andou e chegamos ao 13 de novembro, né? Então, eu acho que, assim, também esse é outro aspecto. A gente já vem noticiando há algumas semanas a possibilidade da conclusão do inquérito esse mês. Eu não consigo olhar para esse episódio ontem e não pensar que essa pessoa estava a par do noticiário, de que isso ia acontecer, e que a tentativa é de criar um clima, né, para radicalizar outras pessoas. Sim, eu acho que ele deveria estar atento, na medida em que a Polícia Federal consiga recuperar os dados do celular que foi apreendido, a gente vai ter mais informações sobre o grau de preparação do atentado ontem à noite. Tá certo, Ju. Muito obrigada, viu, por participar aqui do N2. Um beijo para você, boa noite e bom feriado, se o Brasil deixar. Se o Brasil deixar, exatamente. Beijo. Porque ontem a Juliana correu para a nossa live. Sim. Um beijo, queridos, bom descanso, se vocês puderem também. Valeu. Beijo, Juliana. Querido. Boa noite. E olha, temos Guilherme Amado já para participar do programa com a gente. Oi, Gui, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Temos aí novas informações? Temos sim, pessoal. Boa noite para vocês, boa noite para a comunidade. O STF recebeu hoje 8 ameaças no total
vindas por redes sociais, por e-mail, além daquela que a Daniela Lima mostrou, né, que foi chegou fisicamente ao Supremo. Essas ameaças, elas falavam em solidariedade ao terrorista morto e sinalizavam que os ataques à Suprema Corte não vão parar enquanto o Supremo não for eliminado. Uma das ameaças usava essa expressão. Que coisa, bom, Guilherme. Peraí, é exclusivo, informação que você apurou e que está trazendo em primeiríssima mão aqui para o nosso público aqui do ICL Notícias. Impressionante. Isso talvez ajude a explicar o tom que o Alexandre de Moraes adota. Agora há pouquinho, a Roberta trouxe a fala dele, Guilherme, já vou devolver a palavra para você continuar na explicação, que é importantíssimo. Mas o Alexandre de Moraes, na abertura da sessão, voltou com tudo, né? Assim, dizendo, olha, não dá para brincar com isso, porque seguiram as ameaças. Então, conta pra gente, Guilherme, os detalhes. Eu tenho algumas informações além dessa. Teve eu tive uma conversa no STF e tem algumas informações também que são da PF. Então, o que eu vou contar é misturado de fontes com essas duas origens. Bom, primeiro, há certeza que o cara se matou, né? Isso acho que já está noticiado, mas não vale repetir. Não há ainda certeza, como a Ju acabou de dizer, a Ju Dalpiva acabou de dizer, não há certeza se ele atuava em rede ou não. A indicação é de lobo solitário, mas não há certeza de que seja isso, vai precisar de mais tempo de investigação. Uma pergunta que todo mundo está se fazendo: como é que o STF não pegou, a PF, a Secretaria de Segurança do STF, não captaram essa ameaça antes? Assim, o sistema de inteligência falhou? Bom, claro que falhou. E esse cara também já tinha feito ameaças ao tribunal, né? Isso, pelo que eu li do noticiário, saiu-se hoje em algum lugar. Mas por que não se descobriu que ele era tão perigoso? Porque quando investigaram previamente o perfil dele, não se viu nenhum tipo de indício no filtro, nos critérios, né, que o STF usa, a Secretaria de Segurança do STF usa, que acenda um alerta vermelho, cara, isso aqui é perigoso. Né? Então, alguns desses filtros quais são? CAC. Se é CAC, é perigoso a esse filtro. Se é um CAC que fez ameaça ao STF, o STF trata de uma maneira diferente. É alguém que tem postagens tão agressivas quanto uma ameaça ao tribunal, também o sistema, o critério do STF também coloca numa outra categoria. Eu não vou detalhar muito esse critério, uma questão também de respeito à estratégia de segurança do STF, né? Porque me explicaram hoje esse critério detalhadamente como funciona, mas não tem como a gente publicizar isso, porque seria irresponsável como jornalista. As investigações, né? Por que... Bom, aí eu vou misturar agora um pouquinho com o que eu conversei no bolsonarismo, né? O que o bolsonarismo está tentando fazer? Já volto para falar da investigação, vocês vão entender a minha linha de raciocínio. O bolsonarismo quer separar isso do 8 de janeiro, para tentar preservar a anistia. Então, o bolsonarismo não quer que isso seja vinculado ao 8 de janeiro de nenhuma maneira. Claro, porque se ficar provado, enfim, se a investigação mostrar, se o entendimento que prevalecer na sociedade de que a mesma instigação, para usar o termo lá que o Alexandre usou, né, o ministro Alexandre usou, a mesma instigação que existiu para que o 8 de janeiro acontecesse, ela ainda está vigente e levou a uma situação como essa, se isso prevalecer, acabou a anistia e os poderes do Xandão já foram renovados. Os poderes do Xandão vão continuar muito grandes, muito amplos. E a PF, agora voltando para a PF está tratando o caso, pelo menos foi isso que eu vi lá, está tratando o caso tecnicamente. Se há uma conexão factual com o 8 de janeiro, do tipo, o cara participou do 8 de janeiro de alguma maneira e nunca se descobriu, né? Ele esteve aqui em Brasília, ou ele faz parte de um grupo de WhatsApp em que foi estimulado o 8 de janeiro, ele já estava naquele grupo de WhatsApp lá, pode ter uma conexão factual, mas
há uma parte da investigação, alguns investigadores, o ministro Alexandre parece pensar assim também, né? Não é investigador, mas parece pensar assim, que entendem que não precisa ter uma coisa tão factual assim. Sim. Que é o contexto que mostra que é uma continuação do 8 de janeiro, que é uma continuação de 2022 também. Sem dúvida. No sentido de a permanente, vou concluir, a permanente instigação da violência, né, deixar os fanatizados mobilizados, e é isso, o discurso de ódio que gera crime de ódio, né? Não, eu ia só pegar o gancho aqui do que o Guilherme estava falando, do bastidor da Polícia Federal, porque o chefe da Polícia Federal, o Andrei, falou sobre isso hoje, essa coisa do lobo solitário. Muita gente está usando essa expressão. Sim. É lobo solitário, não é lobo solitário? Acho que seria importante a gente ouvir esse trecho do Andrei para depois voltar. Tem a fala eu estou falando Andrei, assim, com uma intimidade. O Andrei é diretor da Polícia Federal. E depois do ministro Barroso também, do Supremo Tribunal. Mas vamos colocar o Andrei, se for possível, antes. Nós temos aí já separado, não é isso? Vamos lá. Nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação, de fato, foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. Essa história do lobo solitário é importante, né, Chico? Sim. Bate um pouco com o que o Guilherme Amato estava falando, por isso que eu quis trazer logo esta fala. Do que o Alexandre Moraes também fala. Ninguém bota muita fé nessa história do lobo solitário, porque é uma ação gerada por 1 milhão de discursos, 1 milhão de pessoas. É muito comum essa ação com um cara que quebra o relógio, com um cara que senta na cadeira do Xandão no dia 8. Ele esteve também nos quartéis. Esse rapaz, o Francisco, em Brasília. A mulher dele disse que ele não esteve no dia 8, exatamente. Não no dia 8, mas esteve nos quartéis de Brasília, porque ele tem uma temporada anterior em Brasília. Que é em agosto. Ele é movido pela mesma ideia que faz ele ir pela primeira vez em Brasília e agora pela segunda vez. É o mesmo motor da história ali. É isso. E olha, você falou... Vai lá, Gui. Desculpa, Robertinha. Não, acho que vai ficar difícil, né, para o bolsonarismo conseguir separar as duas coisas. O Bolsonaro é muito preocupado, muito preocupado. A ponto deles estarem avaliando assim, cacete, Trump acabou de ganhar, a gente estava feliz e agora estava na crista da onda e agora vem isso. A ponto deles estarem equiparando as duas coisas, para você ver o nível de preocupação. Você falou que o Andrei comentou, que não é um lobo solitário, e também falou do ministro Luiz Roberto Barroso, né, que é o presidente do STF. Ele disse que lamenta a radicalização política do Brasil. Vamos dar uma olhadinha. Nós precisamos, como país e como sociedade, fazer uma reflexão profunda sobre o que está acontecendo entre nós. Onde foi que nós perdemos a luz da nossa alma afetuosa, alegre e fraterna para a escuridão do ódio, da agressividade e da violência. Estamos importando mercadorias espiritualmente defeituosas de outros países que se desencontraram na história. É isso, né? Vamos trazer mais alguns detalhes, Gui, para a gente poder comentar? Detalhes da investigação, né? Na casa alugada por Vanderlei, em Ceilândia, a polícia encontrou explosivos e uma mensagem num espelho do banheiro. A mensagem foi escrita em batom, com batom, na verdade, e tinha o nome de Débora Rodrigues, a mulher que pichou a estátua da Justiça durante os atentados e os ataques, né, no dia 8 de janeiro. A mensagem diz o seguinte, olha, abre aspas, por favor, não desperdice batom. Isso é para deixar as mulheres bonitas. Estátua de merda, tô abrindo aspas aqui, tá? Se usa TNT. Ou seja, era para explodir a estátua e não... Porque essa Débora que ele cita é aquela que tinha escrito na estátua, perdeu mané.
E, aliás, era um recado para o Barroso que nós acabamos de ouvir, né, Chico? Fecha aqui. Então, o Barroso fez um discurso aí até pomposo, com palavras bonitas. Onde é que nós erramos? Naquela crença do mito que somos um país, né, muito cortês, cordial, que não existe... Pacífico. Paz, nunca houve desigualdade, nunca houve etc, etc. Que é uma crença, né, de vários teóricos do Brasil. Mas eu gostaria de comunicar ao Barroso que isso foi rompido, se existia... Já foi rompido há muito tempo, Há né? muito tempo. Eu prefiro acreditar que nunca existiu, né? Não é? Agora, Gui, os policiais encontraram lá também o bonezinho, né, do Bolsonaro, nos pertences, né, entre os pertences do Vanderlei Francisco. E todas esses utensílios, né, tanto o boneco quanto a mensagem, foram encontradas num trailer que pertencia ao Homem-Bomba. Então, assim, temos ali... Não há como negar, né, essa influência, essa radicalização política do Francisco Vanderlei, inspirado, né, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, claramente. Ali o boné tá ali em cima, Guilherme. Eu quero ver como é que eles vão separar o bolsonarismo desse sujeito que tinha um boné. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Além do boné, acho que a ação ela é muito orquestrada por essa ideia bolsonarista, né? Porque o foco supremo, ele estava lá na cidade dele, lá em Santa Catarina, e pensou, eu vou visitar o Supremo. Não, Supremo é um mantra permanente do bolsonarismo. Xandão é um alvo permanente do bolsonarismo. Não há como separar as coisas. 7 de setembro de 2021. Fala, Guilherme. Ele é o principal inimigo, né? O principal inimigo do bolsonarismo não é o Lula hoje, né? Hoje é o Xandão. Eles elegem principais inimigos, né? Houve um tempo que foi o Rodrigo Maia, né? O Xandão há muito tempo. Houve um tempo que foi o Barroso, né? Até o Dória. Até o Dória foi inimigo. O Xandão, ele é o vitorioso nessa disputa porque ele está há muito tempo perturbando os caras, né? Na visão deles. Começa com Ramagem, com a proibição da ida do Ramagem para assumir a Polícia Federal, e hoje se mostra uma decisão tecnicamente correta, está aí provado o que o Ramagem e vai até hoje. Ele se torna relator dos inquéritos, né, por prevenção, e a prevenção vindo lá do inquérito das fake news, que tudo bem, foi distribuído aleatoriamente, por designação para ele, pelo Toffoli, mas ele é o relator dos inquéritos que realmente incomodam os caras. Pois é. E olha, um irmão do Francisco Vanderlei disse que ele radicalizou, né, de 2 anos para cá. Ao jornal O Estado de São Paulo, o irmão disse que o gatilho foi a polarização política e não problemas com ex-esposa ou família, como muitos tentam argumentar. É importante ouvir familiares, é importante ouvir a esposa, é importante ouvir irmãos, principalmente porque a gente entende, né, o contexto, e também carimba, né? Tudo que a gente está falando aqui sobre a referência, sobre o que aconteceu, sobre o fanatismo que leva, assim, muitas vezes à morte. É muito claro e a gente sabe sobre isso. Eu conheço, gente, caso de uma pessoa, não conheço mais de um, mas imagino que devam existir vários, de uma pessoa que foi internada numa clínica psiquiátrica por causa da derrota do Bolsonaro. Uau. É uma coisa muito dura, assim. É de dar pena, realmente, como ser humano. A pessoa que sacou todo o dinheiro da conta, enfim, é difícil. Essas pessoas, quando houve o 8 de janeiro, quando houve o 8 de janeiro não, né? Ao longo do segundo turno e depois da derrota, se falou muito em saúde mental dessas pessoas, né? Vamos lembrar, houve pessoas que colocaram antena na cabeça para fazer a contagem dos votos, celular na cabeça para fazer a contagem dos votos a partir de satélites do espaço. Então, assim, as pessoas, que eu sempre brinco, né, as pessoas pararam de viver na realidade, na gravidade de 10, né? A gravidade delas é outra, elas vivem em outro planeta. Então, isso tem que ser encarado. A gente tem que saber que existem pessoas que vivem em outra dimensão e que acham que se matando elas vão ajudar o país delas, né? Isso tem nome, isso é seita. São a parte do bolsonarismo, que não é toda, vamos lembrar, mas existe uma parte do bolsonarismo que virou uma seita, e que é uma seita que que é ruim agora. Ela é útil ao Bolsonaro quando ele quer, mas agora ela é horrível para o Bolsonaro, porque
politicamente para ele, isso que aconteceu é horrível, né? Ele está mais perto da cadeia depois disso de ontem. Não, eu ia até trazer esse tema, porque o Bolsonaro está plantando o que colheu, porque na hora que ele mais precisava de uma certa calmaria para costurar esse acordo, em vez de calmaria, ele está colhendo isso que nós vimos, um corpo no meio da praça, alguém que tem um bonezinho com o slogan de campanha dele. É isso que o Bolsonaro está colhendo na hora que ele queria fazer acordo pela anistia. Inclusive, os menos fanatizados, Chico, Roberta, os menos fanatizados, aqueles que não são da seita, que são mais profissionais, já estão reconhecendo que a anistia subiu no telhado, para dizer o mínimo, né? Eu ia entrar aqui nesse tema para a gente comentar também, né? O episódio de ontem fez com que até mesmo bolsonaristas reconhecessem que qualquer chance de anistia foi enterrada. A gente tem manchete sobre isso para mostrar aqui, né? A Folha de São Paulo teve acesso a um grupo de WhatsApp de deputados bolsonaristas, e entre eles, vários lamentaram o fim da possibilidade de uma anistia. Gustavo Gayer, Eli Borges, o capitão Alden, todos do PL. Isso está na reportagem de hoje da Folha de São Paulo. Está aí, ó. Bolsonaristas falam em enterro da anistia após explosões na Praça dos Três Poderes. Não somos nós, Chico, são eles. É a leitura correta deles, né? É a leitura correta, porque explodiu mesmo qualquer possibilidade. Esse fato ele é 100% ligado ao 8 de janeiro. Pela simbologia, pela ideia, pela aquela febre gerada pelo bolsonarismo, pelo próprio Bolsonaro, por todas as frases do Bolsonaro, pelo que foi dito e praticado nos quartéis, nos acampamentos. Não tem como separar isso do 8 de janeiro, de forma alguma. Então, isso mata qualquer efeito da Trump, como o Amado havia falado agora há pouco. Estavam festejando o efeito Trump, que poderia ajudá-lo em algum momento, isso aí vai para o buraco. Definitivamente. Não tem como festejar mais que o Trump vai garantir nossa liberdade. Salvar a gente. Vai salvar a gente. Acabou. Né? Agora, falando em Bolsonaro, né, num primeiro momento, logo depois das explosões, ele disse que Vanderlei era um maluco, tá? Malucão, doidão, não tenho nada a ver com isso. Foi tipo isso. A declaração foi dada para o jornalista Igor Gadelha, do Metrópolis. Hoje, Bolsonaro se pronunciou no X. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse, ó. Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, a exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, eles insistem nessa tecla, né? E é o que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa, que infelizmente acabou falecendo, é um acontecimento que nos deve levar à reflexão. Agora? Pois é. Não, Roberta, o Fábio Panunzio, nosso colega jornalista que tem participado do N1, acabou de me mandar aqui, Guilherme, tem a ver com essa fala do Bolsonaro. É coisa de problema psiquiátrico. Sabe o que está em primeiro lugar nos trending topics do X? Suicídio. Então, toda a operação do bolsonarismo nesse momento é essa que o Guilherme Amado começou explicando aqui pra gente, né? Separar, o 8 de janeiro é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é um fato de um tresloucado, infelizmente, cometeu suicídio, é uma perturbação mental, é um maluco, como o Bolsonaro tentou carimbar no primeiro momento. O Panunzio me mandou aqui, ó, primeiríssimo, suicídio, depois tem outros temas aí, mas é o que os bolsonaristas estão jogando nesse momento, Roberto. É isso, né? Tentando desvincular de qualquer jeito, mas muito difícil. Né? Encontrando um bonezinho na casa, né? De Vanderlei. Essa coisa do suicídio, ela é cômoda, como você avaliou, né, Rodrigo? Como o Panunzio avaliou aí. Agora, ela não faz sentido, porque ele não tentou suicídio primeiro. Ele tenta primeiro explodir o STF. Sim. Ele tenta primeiro entrar no STF. Tem prova disso. E ele não consegue e ele se mata. O plano dele tinha 2 etapas. O A falhou, ele foi para o B. Se fosse suicídio só, ele não teria alugado uma casa em Ceilândia. Se fosse suicídio só, ele não teria uma barraquinha na Praça dos Três Poderes. Né? Ele planejou. Se fosse apenas um fato isolado, não haveria uma nova informação aqui. Não haveria 3 ameaças em média por dia chegando ao STF desde o 8 de janeiro, que dá um total de 1.000 ameaças desde o 8 de janeiro. O STF ainda está sob ataque permanente. Isso não é uma constatação boa
para ninguém. Não é legal dizer isso, porque é bom para o país, seria bom para o país que o STF não estivesse para o Alexandre de Moraes voltar para a caixinha dele e os hiperpoderes que ele ganhou diminuíssem. Para a democracia isso é importante que isso aconteça. Mas a gente tem que ser realista. Eu sou um crítico dos hiperpoderes do Alexandre de Moraes. Agora, episódios como o de ontem, saber que houve 1000 ameaças desde o 8 de janeiro, me fazem concordar que esses hiperpoderes têm que continuar durante mais um tempo. Nós, como sociedade, não podemos deixar que isso fique eterno, né? No momento que o Supremo esteja resguardado desse ataque, esses poderes têm que voltar para o tamanho normal, né? Porque não é bom para a democracia um único ministro do STF estar tão poderoso como ele está. Sim. É verdade. E olha, Gui, o ministro do STF, ex-ministro da Justiça, o Flávio Dino, também comentou o atentado. Dino lembrou que a discussão também passa pela regulação das redes sociais. É muito importante isso. Começou nas redes, hein? Nós vivemos uma era em que há uma tendência ou tentativas de normalizar o absurdo, sobretudo o ódio pessoal. Uma coisa é pensar diferente, isso é normal, necessário e positivo. Outra coisa é confundir o debate entre diferentes com desejo de exterminar quem pensa diferente. Isso não é democrático e é esse paradigma que infelizmente faz com que pessoas pratiquem atos desatinados e criminosos. Então nós precisamos levar isso muito a sério e isso diz respeito inclusive ao tema da internet, das redes sociais. Importante, né, assim, porque esse assunto ficou para escanteio, ninguém fala nada sobre isso. A gente lembra que tem um vídeo do TikTok do Vanderlei já muito claro sobre as intenções, ele com música, no TikTok, um vídeo, sabe? Então, assim, se a gente não olhar, se a gente não cuidar desse tema, né? E aí a gente pode levar a outros assuntos também, atentados em escolas, tudo que a gente vem acompanhando, nascem tudo nas redes. Cadê a inteligência? Cadê a regulação? Quem está olhando para isso? Roberta, ninguém. Hoje é que a Meta, que cuida do Facebook, correu para apagar algumas histórias. Ah, hoje? No Facebook. Essa parte aí do TikTok, nem sei se foi apagada. Mas para você ver o descuido. E como isso é perigoso. Não, depois do acontecido, aí correu a Meta para tentar, vamos apagar os vídeos, os posts desse senhor que é um perigo para a nação. Uhum. Depois de vinculado dias e dias. Post no TikTok, no Facebook, em todas as redes sociais, Gui, ninguém viu isso? Bom, aí é outro ponto que a gente tem que, como sociedade, a gente tem que pressionar para mudar. A regulação não aconteceu. Se não regulamentarmos as redes sociais, não vai dar para a gente sair do buraco que a gente está. Como que elas não identificaram isso? Né? Elas fizeram tanto lobby para evitar a votação do PL das fake news, dizendo que elas estavam sim cuidando, estavam tomando medidas, fazem bastante publicidade, dizendo que elas fazem um monte de coisa para garantir a segurança daquele ambiente. Que ambiente seguro é esse? Que as plataformas não identificaram isso, né? Não identificaram que esse cara estava usando as plataformas. E a gente não está falando nem de plataforma da direita, não. A gente está falando de plataformas... Não estamos falando do X, falamos da Meta. Né? A Meta ela é muito mais plural, o Instagram, o Face são muito mais plurais do que o X ou do que aquelas redes bem extremadas. Né? Não adianta, gente. Temos que regulamentar. Muito complicado, viu, Gui? Bom, temos que cobrar, eu acho que é isso. Temos que ir para a rua, porque pelo jeito não vai sair. Roberto, queria também cumprimentar e mais uma vez destacar que o Guilherme Amado trouxe em primeira mão aqui a informação de que houve 8 novas ameaças de ataques ao Supremo, inclusive uma delas, pelo menos, o Guilherme trouxe, de solidariedade, né, e de apoio ao Francisco Vanderlei, que cometeu o suicídio porque não conseguiu invadir o Supremo. Exatamente. Então, de solidariedade foram as 8. As 8 de solidariedade? Uma delas falava em eliminar a Suprema Corte. Todas foram em solidariedade e algumas falando, os ataques não vão parar, todas, e uma delas não vão parar até eliminar a Suprema Corte. Então é para a gente entender o tamanho do problema. Parabéns pela apuração e obrigado por ter trazido aqui em primeira mão para a gente. Muito bom, Amado. Obrigada, Gui. Fica muito claro aí, Vanderlei não está sozinho. É isso. É sobre isso.
Beijo, Gui. Boa noite. Obrigado. Bom feriadinho para você. Beijo, pessoal. Valeu. Bom programa para vocês. Beijo, comunidade. Obrigado. Boa noite. É isso, né? É muita petulância. Sinal que continua, que o perigo continua. Exatamente. Que é uma obra coletiva, de certa forma. Sem dúvida que é uma obra coletiva. Eminente, é um perigo iminente. Precisa ser repensada essa segurança muito ali em cuidado e mais Brasília. inteligência na segurança de Brasília, né? Mais inteligência. Gente, é um carro cheio de bomba. Estacionou do lado da Câmara. E ele frequentou a Câmara ontem. Passou por lá. Difícil, né? Vamos chamar nosso convidado, Walter Pomar, que é professor da Universidade Federal do ABC e também dirigente do PT. Oi, Walter, boa noite, seja muito bem-vindo. Já vou te perguntar logo, tá? Qual é a sua avaliação, né, sobre os atentados em Brasília e sobre a anistia para os golpistas também, hein? Você acha que foi enterrada? Seja bem-vindo. Boa noite. Minha avaliação sobre o atentado é que era óbvio que ia acontecer algo assim. Enquanto não for punido o cabeça da operação e enquanto não forem punidos os comandantes da operação, ainda vai haver estímulo para que haja mais e mais e mais atentados, agressões, violência, como houve durante toda a campanha eleitoral. Aliás, na cidade de onde saiu esse cidadão, que não se suicidou, ele manipulou incorretamente o artefato que ele carregava, da cidade de onde saiu esse cidadão, há um vereador, uma pessoa, aliás, candidata a vereador do Partido dos Trabalhadores, que está sumida. E no país inteiro houve violência política extrema nessa eleição. Então, na minha opinião, para deter isso, é preciso, em primeiro lugar, punir exemplarmente os golpistas de 8 de janeiro de 2023. Mas isso não basta, porque esse ambiente que gera esse tipo de atitude tem raízes mais profundas e vai exigir mudanças mais profundas também para que ele possa ser superado de fato. Sobre a anistia, acho que ela sofreu uma paulada, porque óbvio que ficou evidente para mais pessoas o risco de uma anistia, porque isso é um estímulo a que novos crimes desse tipo ocorram. Mas eu confesso que eu estou preocupado também com a outra direita. Hoje o Romero Jucá, aquele famoso do STF com tudo, deu uma declaração muito interessante, em que ele evidentemente usa esse episódio para fazer chantagem sobre o governo Lula, para fazer chantagem, pressionando o governo a se afastar da esquerda. Quando a lição dos Estados Unidos, entre outras, é que um governo social-liberal não é capaz de derrotar a extrema-direita. Pelo contrário, o governo social-liberal cria um ambiente para que a direita seja vitoriosa, como aconteceu com o Trump. Walter, então eu ia justamente trazer essa pergunta agora para você, né? Só Fala, situar, Chico, porque ele falou o vereador, o candidato a vereador que está desaparecido, que é da mesma cidade, Rio do Sul, e essa informação é muito importante, Pomar, que bom que você trouxe. Ele chama José Cabral Neto, conhecido como Ceará, foi candidato a vereador pelo PT, e ele está sumido, desaparecido desde a eleição. A única coisa que se sabe é um telefonema que ele dá para a mulher dele, dizendo que estava sendo perseguido. E ele está desaparecido. Como é na mesma cidade, Rio do Sul, desse senhor do atentado ontem, então há ligações no ar sobre esses dois casos. Importantíssimo, a gente fica imaginando o ninho que é essa cidade, ninho de extremistas. O radicalismo que deve ter chegado à extrema-direita por lá. Mas vai lá, querido. Não, é uma notícia, foi bom que você trouxe, porque o Walter falou assim, rapidamente, e é uma notícia que não circulou muito, claro, todo mundo debruçado sobre... A revista Fórum trouxe, mas eu dei uma pesquisada na mídia regional lá, tem sido notícia diária. Sim, então é importantíssimo, a gente tem que ficar de olho, e mostra que é óbvio que ele não é um lobo solitário, né? O diretor da Polícia Federal reafirmou isso hoje, lobo solitário. Nós estamos vendo o ambiente de extrema-direita no Brasil, mas eu ia pedir para o Walter Pomar avançar um pouco nesse raciocínio que ele começou agora. Diante desse clima que nós temos, né? O país com gente disposta a ir lá e explodir uma bomba no Supremo Tribunal Federal,
Qual deve ser o posicionamento da esquerda, do PT? No pós-eleição, isso veio muito, né? Pós-eleição municipal, tem que ir para o centro, não tem que ir para o centro, tem chantagem do mercado. Hoje tem a chantagem do Romero Jucá explícita, que ele diz. Que é louco, o personagem do golpe contra Dilma volta nessa hora, né? Volta como se nada tivesse acontecido, mas queria ouvir a avaliação do Walter Pomar sobre isso. Na minha opinião, essa história toda começou no golpe de 2016. Vamos lembrar que quem trouxe a extrema-direita para a rua, quem legitimou a extrema-direita, foram aqueles que fizeram o impeachment, depois condenaram, prenderam e interditaram a candidatura de Lula, e que, para completar, mesmo tendo sido atropelados pela candidatura do Cavernícola em 2018, o plano deles era ganhar a eleição, mas foram atropelados pelo Cavernícola, no segundo turno, em grande maioria dos casos, lavaram as mãos, assim como também lavaram as mãos durante boa parte do governo Cavernícola, porque, de alguma medida, o Bolsonaro implementou o programa daqueles neoliberais que deram o golpe de 2016. Só quando o Bolsonaro ultrapassou a linha vermelha, que foi tentar agredir os interesses da outra direita, é que eles foram forçados a esquecer o que falaram, esquecer o que fizeram, rever as condenações, tirar o Lula da cadeia, criar as condições para ele ser candidato, porque sabiam que só a esquerda barraria a extrema-direita na eleição de 2022. Mas eles não abandonaram o plano de implementar o programa que eles, desde 2016, desde a candidatura do Aécio em 2014, querem implementar, que é uma brutal destruição de tudo que a Constituição de 88 prevê em termos de direitos sociais. Essa pressão eles seguem fazendo e eles usam a extrema-direita irresponsavelmente como instrumento para pressionar a esquerda, para dizer, olha o perigo da extrema-direita, façam cortes, olha o perigo da extrema-direita, entreguem tudo aquilo que a Faria Lima pede, olha o perigo da extrema-direita, façam aquilo que o agronegócio deseja, olha o perigo da extrema-direita, se curvem aos Estados Unidos. Essa é a pressão da extrema-direita, da direita neoliberal, dos social-liberais, que continua sendo feito sobre o governo Lula. E o trágico é que, se o governo cedesse a isso, quem sairia ganhando seria a extrema-direita. Aliás, quem tem dúvidas sobre isso, eu recomendo a leitura do discurso feito pelo primeiro-ministro alemão, o social-democrata Olaf Scholz, que de esquerda não tem nada, mas que, ao demitir o ministro das Finanças da Alemanha, disse claramente: essa política de corte social que esse senhor quer fazer beneficia a extrema-direita. E, aliás, implodiu o governo da Alemanha com isso, né, Chico? Exatamente. Não, e essa faca no pescoço do Lula, do governo Lula, do mercado financeiro, enfraquece o governo e leva um Lula completamente fragilizado para a eleição de 2026. É curioso porque a gente está observando o Bolsonaro com problemas, né? Que esse episódio deixa o Bolsonaro na defensiva, né? Ele que estava querendo articular anistia e apoio do Trump e tal, tomou um tombo com esse episódio horrível, terrível, lá na Praça dos Três Poderes. Mas tem um xadrez maior que o Walter traz aqui pra gente, que é ao mesmo tempo, enquanto nós estamos olhando para o corpo no chão, lá na praça, tem o Romero Jucá e outros fazendo essa chantagem, né? Não, e vindo, né, na voz desses personagens macabros do golpe de 16. Da pinguela para o futuro. Eles apareceram hoje, isso é uma assombração, né? É verdade. Walter Pomar, nada de assombração no seu feriadinho, tá bom? Obrigado por participar aqui do N2. Uma boa noite para você. Obrigado, Walter. Obrigado, boa noite. Obrigado, meu caro. Vamos lembrar que isso aqui não é um caso isolado, né? Só para refrescar a nossa memória, porque de 2018 para cá, outros radicais provocaram mortes e planejaram atentados também. Vamos lembrar, no dia da eleição, em 2018, o bolsonarista Paulo Sérgio Ferreira de Santana matou o mestre de capoeira, o Moa do Catendê. Isso depois de uma discussão por política em Salvador. Já em 2022, o bolsonarista, outro bolsonarista, na verdade, o policial Jorge Guaranho, invadiu a festa e matou o tesoureiro do PT, o Marcelo Arruda. E antes de 8 de janeiro, 3 bolsonaristas planejaram ataque à bomba no aeroporto de Brasília. A gente lembra bastante desses 3 casos. A investigação levou às prisões de George Washington,
Macedo e Alan Diego dos Santos Rodrigues, de 3 pessoas. E você ainda fez um post bem importante, né, Chico? Deixa eu trazer aqui na nossa tela, porque também representa muito sobre a inspiração de tudo isso que a gente está vendo, né? Aí você colocou ali, ó... Eu reposto aí um cartaz que é interessante, né? Que tem o conjunto da obra aí, bolsonarista ligado à arma, ligado a esse tipo de incentivo. Só para lembrar, esse pessoal do caminhão que estava para explodir o aeroporto na beira do Natal de 2022, o aeroporto de Brasília, está solto também, né? Isso é um perigo. Um deles era o Washington, né? Exatamente, que é um blogueiro muito conhecido no Ceará, um blogueiro de extrema-direita, que pregava esse tipo de coisa diariamente. Mata Xandão, invade tudo, quebradeira. Essa gente faz isso há muito tempo. Você pode retroceder um pouco aí na história e lembrar de um ataque ao ônibus da campanha do Lula. Sim. O Lula em campanha no Sul, também na região sul do país. Teve um tiro no ônibus. Então, é muito gigante essa lista. Aí, Carla Zambelli correndo atrás do jornalista negro aqui no Jardim de São Paulo, com uma arma. São muitos os casos. Episódios, né? Muitos casos. A gente lembrou da morte de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu falamos rapidamente, mas do rapaz do PT que é assassinado numa festa infantil, né? Exatamente. Então, é uma lista gigante. Não dá para colocar isso como lobo solitário, ou caso solitário, ou suicídio. É outra história. A história não cola. Ela é um encadeamento, ela é o que temos até agora dessa história toda, porque teremos mais. Infelizmente, Chico, se nada for feito, teremos mais. Gente, chegou o grande dia, hein? Hoje tem aula inaugural Os Segredos das Vendas e da Persuasão no maior curso de empreendedorismo do Brasil. Eu estou falando do Empreendedor Mestre, em que você vai, aprender a contar histórias que engajam e convencem, para fazer decolar o seu negócio. É a turma do Empreendedor Mestre. Esse curso, então, é para você e também para você que ainda não empreende, mas tem esse sonho. Então, o Empreendedor Mestre reúne os melhores professores do mercado e ferramentas práticas que vão te ajudar a alavancar o seu negócio. Olha o recado do Edu aí para você. Fala, turma! Chegou o grande dia da nossa aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. A gente se vê à noite. Olha, então não vai perder esta aula hoje. Logo mais, na verdade, em 30 minutos. Começa às 8 da noite aqui no ICL e o Edu já adiantou, né? Vai ser divertidíssimo. Ele escreveu pra gente, né, Chico, e falou, fiquem de olho, porque hoje é uma aula das mais especiais que ele preparou. Ele tá animadíssimo com isso aí, Chico. Exato. Não, tem uma chamada que eu vi no YouTube, muito interessante, do Edu, que é o seguinte, tem uma pesquisa mostrando como alguém pode escolher um carro, 5 mil pessoas ouvidas, uma pesquisa de Harvard, e aí esse mesmo sujeito que olhou essa pesquisa, pesquisou, viu tudo, viu os dados científicos ali, de opiniões sobre o carro, ele chega ali no seu vizinho e diz, vou comprar tal carro. O vizinho diz, isso vai dar chabu e tal. Toda pesquisa não adianta nada. Em quem você confia? No pesquisador. Esse é um dos pontos da parada. Sabe, as histórias que você ouve antes de uma compra, de tomar uma decisão financeira na tua empresa, no teu pequeno negócio. As histórias, esse mar de histórias. É isso que o Edu decifra nessa conversa logo mais. É muito boa essa história do carro, porque assim, o cara vai lá, faz 1000 pesquisas, você vai lá, o motor é não sei o quê, economiza, não economiza, o pneu, isso e aquilo e tal. Aí você pergunta pro vizinho, ele faz rapaz, você vai cair, né? 2 horas, esquece. Sério? Então esse último empurrão, que pode ser positivo ou negativo, né? Pode vir um empurrão e falar, pode comprar, que isso aí eu confio. Mas pode vir um empurrão
um puxão que faça você voltar atrás, né? Então, exatamente. O Edu vai decifrar um pouco dessas técnicas, né? Isso pode ser feito de maneira técnica, né? Ele vai decifrar isso tudo na aula. O que te leva a uma decisão de negócio, né? Sendo um negócio seu ou sendo uma compra de um carro, né? É importante. Técnicas para você que vende e técnicas para você que vai comprar. Porque também, se você sabe a técnica de quem vende, você vai ficar esperto. Olho. Fechamos, meninos? É isso, fechamos. Vamos permanecer aqui meia horinha, né? Permanece, você faz a inscrição, acho que a gente pode colocar de novo na tela aqui como é que as pessoas entram. Tem um link, né, para participar da aula de daqui a pouquinho. Se a gente puder colocar de novo aí. Então, 20 horas, a aula do Edu, a nova turma do Empreendedor Mestre, aí os segredos das vendas e da persuasão daqui a pouquinho, em 30 minutos. Roberta? Isso, não precisa nem sair do vídeo, é só tomar uma água, deixar rolando e esperar que a aula vai começar. Isso aí. Fechou? Fechou. Muito bom. Preciso dessa aula. Meninos, beijo, boa noite pra vocês. Bom feriado, gente. Bom feriado pra todo mundo. Aula, vida além do trabalho, hein? E vida além do trabalho. Amanhã tem manifestação por aí. Isso é muito importante. Eu tô na rua amanhã. Bora. Beijo, boa aula, porque vem aí Empreendedor Mestre. Valeu. Tchau. Fala, turma, chegou o grande dia da nossa aula inaugural da terceira turma do Empreendedor Mestre, uma aula gratuita e aberta sobre os segredos das vendas e da persuasão. A gente vai aprender hoje como contar histórias que vendem e convencem. Vocês vão sair da aula maravilhados, porque além de tudo é uma aula divertidíssima. Se você está inscrito ou inscrita, 1 hora antes de começar a aula vai chegar no e-mail que você se cadastrou ou no grupo de WhatsApp do qual você faz parte, o link para entrar e ficar na sala de espera. Se você não está inscrito ainda, clica no botão aqui Saiba Mais e se inscreve em poucos segundos e gratuitamente. A gente se vê à noite.